Olá, saudações em Cristo. Nós queremos falar a respeito da palavra de Deus e queria pedir um favor para todos vocês que curtisse, compartilhe, comente, deixe nos comentários se essa palavra ou se esse conteúdo é relevante para você. Lembrando que nós queremos aqui propagar, anunciar a palavra de Deus para todos aqueles que necessitam, que precisam. Então esses três pontos principais curtir, comentar e compartilhar, é para que mais pessoas possam alcançar o evangelho, mais vidas possam alcançar, porque a internet é uma ferramenta que pode ser usada de duas formas, para o lado bem, para o lado positivo e para o lado negativo. Então nós queremos usar para o lado positivo, propagando a palavra do Senhor. Ok? Deus abençoe. Vamos lá então? Quero ler com vocês em Daniel, capítulo 1, do verso 17 até o 20, que diz assim: No caso desses 4 jovens, aprove Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Então, passado o tempo que o rei havia determinado para a preparação dos jovens servos, o chefe dos oficiais os trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e materiais referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Muito bem. Eu quero falar com vocês que nós vamos compartilhar 6 pilares importantes que nós achamos nesse texto. Isso para que nós possamos entender melhor. Sabedoria, conhecimento, inteligência, confiança, treinamento e vestibular. Nós vamos discorrer em cima desses pilares para que o nosso entendimento em relação a esse texto fica mais simples, mais fácil. O nosso entendimento fica mais fácil. Então vamos lá. Queridos, o que nós vemos, primeiro Babilônia. Babilônia é uma cidade localizada na Mesopotâmia e era um local muito, uma potência. Babilônia, na verdade, uma grande potência, tanto acadêmica como também militar. É como se fosse hoje os Estados Unidos, em questão de desenvolvimento. E nós vemos aqui 4 jovens que foram exilados para a Babilônia, no caso Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Eles foram exilados em Babilônia. Porém, eles praticamente tiveram um papel fundamental para nós nos dias de hoje. Primeiro porque, quando nós olhamos para esses jovens, especificamente Daniel, nós vemos que Deus capacitou Daniel. E eles estavam enfrentando na Babilônia um momento difícil, porque eles estavam exilados, com culturas diferentes, com tradições diferentes, com comportamentos diferentes, pessoas diferentes, enfim, para eles eram desafios. Por isso que quando nós falamos desses 6 pilares, conhecimento, sabedoria, inteligência, confiança, treinamento e vestibular, os 4 primeiros, que são bastante importantes, os 3 primeiros, mas os 3 primeiros são importantes, mas o 4º é também muito mais importante. Por quê? A confiança ela é a base de tudo. Sem confiança não adianta ter inteligência, não adianta ter conhecimento, não adianta ter sabedoria. Então precisa ter os 6 elementos ou os 4 elementos principais junto com confiança.
Os 3 elementos principais, junto com confiança. Então, quando nós olhamos para a vida desses 3 ou 4 personagens, nós entendemos que Deus cuidou deles. Porque eles simplesmente, principalmente Daniel, tinham conhecimento da literatura judaica. E Daniel vinha da linhagem nobre. Por ele ser nobre, não quer dizer que ele deitou um determinado dia e acordou com sabedoria. Não foi assim. Ele simplesmente recebeu de Deus a sabedoria porque ele se aprofundou na literatura, ele se aprofundou no conhecimento judaico e ele recebeu de Deus. Quando que se percebe que as pessoas se aprofundam nas coisas? Ou seja, não precisa ser somente as coisas de Deus. É através da leitura. A leitura você se desenvolve, você cresce. E com esses 4 personagens, não foi diferente. Eles se aprofundaram na leitura e eles cresceram, eles se desenvolveram. E o que nós vemos aqui, então? Os judeus, eles têm o hábito de estudar desde criança, desde infantil, eles são ensinados a degustar, a entender a literatura judaica. O Torá e por aí vai, o Tanakh, por aí vai. E nós, olhando para a vida especificamente de Daniel, nós vemos que ele adquiriu esses 6 pilares. Lembrando que a confiança é um dos pontos mais importantes. Confiança está atrelado à fidelidade, confiança está atrelado à fé. E esses 3 personagens, junto com Daniel, eles tiveram. E nós entendemos que Daniel recebeu uma capacitação dada por Deus de interpretar sonhos. E nós entendemos que o rei Nabucodonosor II teve o sonho e pediu para os astrólogos, para os adivinhos, para outros e outros interpretar sonho que ele teve. Alguns podem considerar como um pesadelo, mas eu vou dizer o texto falando de sonho. E neste sonho, nenhum dos convidados tiveram condições de interpretar. E Daniel interpretou os sonhos, ele recebeu essa habilidade de interpretar sonhos e visões, dado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha confiança no Senhor. Lá em Daniel, ou aqui em Daniel capítulo 2, verso 2, diz que Deus muda o tempo, ele muda as estações, ele remove o rei e estabelece reis. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então o rei mandou chamar os seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, mestiços, astrólogos, para que eles dissessem qual o significado daquele sonho, daquele pesadelo. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. Aqui que está o ponto importante. Por quê? Quem dá sabedoria aos sábios é o próprio Deus, e entendimento aos entendidos é o próprio Deus. E aqui nós vemos que eles não tiveram condições na praticabilidade de interpretar o que Deus tinha mostrado a Nabucodonosor II. Já Daniel, com seus amigos, ele teve condições, habilidade de interpretar sonhos. Só que como eles estavam exilados em outro país, em Babilônia, eles simplesmente ficaram com um desafio pela frente. Quando o rei determinou que comesse das iguarias, dos manjares, eles, com os grandes conhecimentos e a lealdade, a fidelidade que eles tinham com o Senhor, com o nosso Deus, ou com El Shaddai, ou com Adonai, eles simplesmente não quiseram comer do cardápio que foi oferecido. Vamos supor, eu entro num lugar e vocês me oferecem um cardápio que não faz parte da minha fé cristã. E eu recuso. Porque literalmente foi isso que eles fizeram. O reino foi oferecido o cardápio que tinha algumas coisas que não agradavam ao verdadeiro Deus, dentro do cardápio, talvez o carne que não poderia ser comida, porque eles não podiam comer carne de animal com unhas fendidas, e outros pormenores que tinham, e eles automaticamente recusaram a comer, e resolveram comer legumes. Aí que está um outro ponto importante. A confiança, a fidelidade deles ao Senhor.
no momento de desafios, no momento de pressão, porque para eles ali foi uma grande pressão, e eles conseguiram sobressair. Por quê? Porque eles não submeteram ou não foram submissos à ordem dada por o rei para cumprir, comer aquele cardápio que foi oferecido. E chama a atenção porque a comida era uma comida pagã. E eles não poderiam ser desleal ao Senhor. Como muitas pessoas hoje acham por bem não ser a luz do mundo. A Bíblia fala em Mateus 5, 13, 16, que Deus nos chamou para nós sermos luz desse mundo, aonde nós estivermos, em qualquer lugar que nós estivermos. Então eles queriam dar exemplo como luz, sendo leal, sendo fiel a Deus. Então o que Deus proporcionou para eles? Sabedoria, conhecimento, inteligência e confiança. Além do mais, dentro dos 5 pilares, que nós falamos 4, tem o vestibular e também o treinamento. E muitas das vezes nós não entendemos. Deus nos chama para nós passarmos pelo vestibular da vida. E no vestibular da vida nós aprendemos muitas coisas. Pelo treinamento nós aprendemos muitas coisas. E Deus nos chama também para um propósito. E Deus chamou Daniel para um propósito. Olha o que diz aqui no Daniel 1:8. Capítulo 1, verso 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei. Então Daniel já tinha tomado a decisão. As nossas escolhas e as nossas decisões vão dizer com quem seremos no futuro. Então, a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. O conhecimento, vou dizer verdadeiro, provém também de Deus. A inteligência provém também de Deus. E a confiança, que é o mais importante, vem também de Deus. Vamos sair daqui, desse texto? Vamos lá para o texto de Gênesis, quando Deus chama José do Egito. José do Egito, ele também passou por um período de treinamento, por vestibular da vida, quando ele foi vendido para os seus irmãos por moedas de prata. E ele simplesmente passou por um período que ele teve que tomar decisão. E em alguns momentos tomar decisões não é fácil. Mas ele tomou. Ele teve momentos difíceis, em culturas diferentes, com tradições diferentes, porque ele estava no Egito. Semelhante aos 4 que estavam também na Babilônia. Eles tomaram decisões diferentes, com culturas diferentes, com praticabilidade diferente, mas eles tomaram a luz de Deus. E o que mostra que muitas das vezes nós não podemos nos entregar à pressão. A fidelidade a meio à pressão, ela é recompensada. A lealdade a meio à pressão, ela é recompensada. Então Deus muitas das vezes permite que nós passamos por o vestibular da vida, pelo treinamento da vida, para que nós possamos crescer, para que possamos desenvolver. Só que nós precisamos tomar decisões na hora certa, no momento certo. E às vezes o desafio ou o treinamento vestibular pode ser numa escola, pode ser num trabalho, pode ser com seus vizinhos, pode ser na ótica de Deus, que ele imprime, que ele impõe, que ele permite, que ele concede, porque ele é Deus. E muitas das vezes Deus permite que isso aconteça para nós refletirmos até que ponto nós somos fiéis, até que ponto nós somos leais, até que ponto nós somos íntegros. E a chamada de Daniel faz nós entendermos que ele tinha um propósito com Daniel, o Deus tinha um propósito com Daniel, como Deus tem um propósito com cada um de nós. Só que muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus, e Daniel entendeu. E quando Deus chama Daniel, nós entendemos que Deus tem um propósito não somente para Daniel, mas com seus amigos também. E Deus tem um propósito com cada um de nós nesta vida. Deus tem um propósito com cada um de nós nesta terra. E para isso,
nós precisamos dar um testemunho que vai impactar o mundo. E os testemunhos desses três impactaram tanto o rei Nabucodonosor II, que impactou também toda a sociedade daquela época. Como eu disse a vocês, Babilônia era uma potência. E isso impactou muito grande. E Deus nos chamou para nós impactar o mundo, para nós fazermos a diferença. Deus não escolhe o capacitado, mas ele capacita os escolhidos. Então eu não sei neste momento como você se encontra, como você está, mas Deus te chamou e Deus te capacitou para que você possa fazer a obra dele. Só que nós precisamos entender que no vestibular da vida, nos treinamentos da vida, concedido por Deus, nós temos que ter sabedoria, inteligência e conhecimento à palavra do Senhor. E muitas das vezes isso nos falta. E nós precisamos ter. Se nós adquirir, igual eles adquiriram, conhecimento, sabedoria, inteligência e confiança, nós seremos vitoriosos. Eles se aprofundaram na literatura judaica, nós temos que se aprofundar nas escrituras sagradas. Vale lembrar que Deus, ele quer desenvolver os dons que foram doados a nós, mas desenvolver por meio de nós mesmos, da nossa desenvoltura. A Bíblia diz que Deus distribui os dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7, perdão. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 até 11. Deus distribui os dons celestiais. Mas muitas pessoas não querem buscar os dons celestiais. Porque acham que buscar os dons é sofrer, é passar por luta. E aqueles 4 jovens, eles simplesmente confiaram integralmente em Deus. Por que hoje nós vemos muitas pessoas desigrejadas, muitas pessoas afastadas do Senhor, porque não querem colocar a sua confiança ou a sua lealdade em Deus. O sistema muitas das vezes nos oprime e o desafio é testemunhar para Deus que nós somos dele. Testemunhar para o mundo que nós somos do Senhor. Nós temos que mostrar para o sistema que nós somos diferentes. Como eu disse, nós somos a luz do mundo. E a luz, ela veio para iluminar, a luz, ela veio para clarear. Nós entendemos que eles foram achados 10 vezes mais sábios do que todos. E Deus quer fazer isso conosco. Deus quer nos tornar 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais confiante no Senhor. É algo que não está acontecendo nos dias de hoje. Poucos são os cristãos que querem confiar totalmente no Senhor, que querem ser leal ao Senhor, como foi os 4 jovens junto com Daniel, os 3 jovens junto com Daniel, como foi José quando estava no Egito. José, ele foi para o poço. José, ele foi perseguido pela mulher de Potifar, com desejos sexuais, com aprontas, com estratégia para conquistá-lo, mas ele sobressaiu, porque ele sabia que ele tinha que ser leal a Deus. Hoje as pessoas não querem ser leal a Deus. E nós precisamos entender que nós temos que ser leal ao Senhor. Ao mesmo tempo, Deus vai cuidar da nossa integridade física. Deus cuidou da integridade física dos 4 jovens. Deus cuidou da integridade física de José. José saiu com 17 anos, foi rever os seus irmãos, praticamente com 50, 51 anos. Então, o posto que ele atingiu maior, ele já estava completamente diferente, porque ele conhecia a cultura judaica, então ele provavelmente estava barbeado, limpo, e quando olharam para ele, viram que não era o irmão deles, os irmãos dele não conseguiram reconhecê-lo. Por quê? Porque nós entendemos que Deus, quando chama uma pessoa para ser leal a ele, ele cuida, ele trata. Só que ao mesmo tempo que vejo tanto Daniel como José, como os 3, Ananias, Azarias, eles tomaram as decisões certas. Um dos nossos maiores erros é não tomar as decisões certas. As nossas decisões e as nossas escolhas vão dizer no futuro quem será nós. Então eu queria dizer para vocês que Deus cuidou da integridade de José quando ele estava no poço. Deus cuidou da integridade de Daniel quando ele foi colocado na cova dos leões. Porque ele se propôs a ser leal ao Senhor. Hoje nós temos também que ser leal ao Senhor. Um jovem que recusa uma oportunidade desonesta,
por ser leal ao seu Senhor, Deus vai cuidar, Deus vai guardar, Deus vai honrá-lo. Foi isso que Deus fez com esses personagens bíblicos. E aí eu quero concluir o seguinte: um diamante, para ele ser um diamante, ele passa por um processo, ele passa por uma pressão, ele passa por uma transformação. E Deus muitas das vezes quer fazer eu, você, nós, sermos um diamante. Mas por isso nós temos que entender o processo que Deus executa em nossas vidas, para nós entendermos o que Deus quer de nós. Porque às vezes na hora que Deus está pronto a dar vitória, nós recuamos, nós paramos, porque não entendemos Deus. Mas a sua decisão hoje é muito importante. Então eu quero deixar esta palavra de reflexão para você, dizendo o seguinte: existem os tempos e as estações de Deus nos exaltar. Talvez chegou o tempo de Deus te exaltar, de Deus colocar você no lugar certo. Só que você precisa entender que você está passando por um vestibular, por um treinamento. E se você vencer esse treinamento, você vai ser vitorioso. Às vezes, numa faculdade tem 40 alunos. Apenas 10, 12 conseguem concluir o curso, conseguem entregar o TCC, conseguem ir até o final. Do 40, ficaram 12. Por que será que 12, 10, 8 conseguiram vencer? Porque colocaram um propósito, colocaram um objetivo a ser alcançado. Então nós, sendo leal ao nosso Deus, nós precisamos tomar a decisão e ter o objetivo a ser alcançado. E assim a vitória será nossa ou sua, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, agradecemos por tudo que o Senhor falou por meio desses pilares: conhecimento, sabedoria, inteligência, confiança, treinamento e vestibular. Nós agradecemos, Senhor, porque quando nós passamos por esses 6 pilares, nós entendemos que o Senhor está cuidando de nós. Nós entendemos que o Senhor está zelando de nós. Por isso, ó Pai, abençoa a vida de cada um dos teus filhos, a vida de cada um dos teus servos, que eles possam entender que as decisões e as escolhas deles, no meio do desafio, no meio de pressões, no meio do vestibular da vida, lá na frente, eles vão ver que as mãos do Senhor estão colocadas sobre eles, sobre a integridade física e sobre a vida da sua família e dos seus filhos de uma forma sobrenatural. Por isso, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.